Boa noite para todo mundo, pessoal. Hoje, 24 de julho de 2023 e vamos para o resumão do dia. Última semana de julho começando, minha gente. E, sinceramente, julho passou assim, ó, passou voando. Não sei para vocês. Daqui a pouco é Natal. Daqui a pouco começa essa piadinha, inclusive. Mas vamos lá, minha gente. Vamos falar de mercados e vamos para as bolsas do mundo. Pronto. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, né? Minha tela? Então, bom. Bolsas na Ásia, pessoal, terminaram mistas, algumas levemente negativas, outras levemente positivas, muito motivadas aí pela não motivação dos estímulos da China, tá, minha gente? Sem um drive muito específico, sem novos estímulos que a China tá para anunciar e não anuncia, apesar de que o cenário mudou ao longo desse dia. As bolsas na Ásia fecham aí no negativo. Um destaque aqui para a bolsa de Hang Seng, que fechou com mais de 2% de queda, e se a gente olha as ações que pesaram mais sobre esse índice, sobre essa bolsa, a gente percebe que principalmente empresas incorporadoras desempenharam muito mal nessa madrugada. Lembrando que incorporadoras aí, elas assim, necessitam que a China anuncie de uma vez por todas estímulos pertinentes para o setor de construção da China para que ela possa retomar seu crescimento. Mas assim, bolsas na Ásia sem uma direção única, algumas levemente positivas, outras levemente negativas, mas mais por isso, por falta de um motivador que impulsionasse as bolsas todas para um caminho só. Ok? Bom, vamos falar de commodities aqui, pessoal. Tem bastante coisa para falar de commodities para vocês. Observem que commodities no dia de hoje, tirando o ouro, né? Mas minério de ferro, petróleo, não tá nessa tabela aqui, mas trigo, milho, estão subindo um monte no dia de hoje, tá? Estão subindo bastante e já vou falar já o porquê, mas só para vocês fazerem as conexões de contexto, né? As correlações. Como nós tivemos um cenário de commodities muito positivas, olha como o dólar está nos países emergentes. Países emergentes, principalmente exportadores de matéria-prima, como é o caso do Brasil. Você vê que o dólar enfraqueceu em praticamente todos os pares emergentes aí que nós temos. No Brasil não foi diferente, obviamente. E se a gente olha o dólar, que já fica aqui, ó, se a gente olha o dólar contra as principais moedas de países desenvolvidos do mundo, o cenário hoje já é diferente. O dólar já está positivo de um modo geral em todas essas regiões, tá? Então, num cenário de commodity, num dia de commodities em alta, países emergentes, principalmente exportadores de commodities, como é o caso do Brasil, a gente exporta minério, a gente exporta petróleo, a gente exporta vários produtos agrícolas e todas essas commodities no dia de hoje estavam positivas. Isso é bom no sentido que enfraquece o nosso dólar, então o nosso dólar cai, e a nossa bolsa, que é muita commodity, amanhã na aula eu falo sobre isso, amanhã sai a segunda aula da nossa série de graça do mercado financeiro, eu falo sobre esse tema, inclusive. Então a nossa bolsa se fortalece e beneficia num cenário como esse. Mas, feita essas conexões para vocês aqui, vamos voltar para o cenário de commodities. Commodities hoje positivas por quê, minha gente? São vários fatores. Vamos lá. O primeiro deles, lembra na agenda econômica de ontem que eu comentei com vocês que o Politburo, eu não sei exatamente como é que pronuncia isso, não vou mentir, que é o principal órgão decisório da China, do Partido Comunista Chinês? Ele teria um evento essa semana e ao longo dessa semana poderíamos ter notícias sobre possíveis novos estímulos efetivos que a China poderia fazer. Pois bem, o comitê vem a público e ele anuncia que sim, terão novos estímulos aí, principalmente para o setor privado, tá? E isso impulsionou commodities, em especial minério de ferro. Este é um dos pontos, ok? Ponto número 2, minha gente. A Rússia, eu não sei se vocês vão lembrar, mas no ano passado, quando começou a guerra com a Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, vale lembrar, deixa eu recapitular com vocês aqui, a região da Rússia e da Bielorrússia ali, e da Ucrânia, inclusive, eles são grandes produtores de grãos que alimentam o mundo inteiro, tá? Inclusive, partes da África aí recebem esses grãos para alimentação, certo? E aí, no ano passado, quando a guerra começou, houve uma preocupação gigantesca, porque o preço do trigo, do milho, explodiu no ano passado, no início da guerra, assim como do petróleo, por conta dessa preocupação da Rússia impedir que os grãos, que estavam armazenados muitas vezes na Ucrânia,
pudessem não escoar pelos portos e ir para os seus destinos finais. Isso fez com que o preço dessas commodities subisse muito no ano passado. Aí teve uma pressão internacional, enfim, e a Rússia pegou e assinou um acordo em que a guerra continuaria, mas ela permitiria, o exército russo permitiria que os grãos escoassem, sim, pelos rios e pelos portos ali da Ucrânia. Pois bem, a Rússia resolveu não cumprir mais esse acordo. Ela está bombardeando os armazéns desde a semana passada na Ucrânia. Inclusive, ela bombardeou que é um dos últimos, inclusive, de uma região portuária da Ucrânia, tá? E isso fez com que, pessoal, o preço do trigo e do milho cotado lá na Bolsa de Chicago explodisse, subisse coisa de 6%. Tá? Então, assim, commodities agrícolas estão sofrendo, o preço delas está subindo consideravelmente por conta desse descumprimento da Rússia em relação ao escoamento de grãos que passa ali pela Ucrânia, pelos armazéns, enfim. Então, esse é um ponto de atenção muito sério aí. Mas isso fez com que commodities agrícolas hoje também subissem bastante de preço. Ok? Bom, além disto, falando agora de petróleo, minha gente, vamos lá. Primeiro, a OPEP soltou uma nota falando que ela ainda não usou todas as suas ferramentas capazes de controlar o preço do petróleo. Entenda controlar o preço do petróleo como subir o preço do petróleo para favorecer a OPEP. Tá? Então, ela já solta essa nota que acaba deixando o petróleo aí no positivo. Além disso, pessoal, se a gente olhar do lado da oferta, a Exxon, que é uma das maiores empresas de petróleo lá dos Estados Unidos, ela tem uma das suas refinarias, que fica em Louisiana, interrompida por falhas técnicas, sem previsão de voltar, pode demorar inclusive semanas. E essa refinaria em específico, ela refina em média 120 mil barris de petróleo por dia, tá? Então, assim, nós vivemos um cenário em que a oferta diminui um pouco, num cenário em que julho, que é verão lá nos Estados Unidos, minha gente, é época de férias. Então, é a época de maior consumo de petróleo nos Estados Unidos, porque as pessoas viajam nas férias, passeiam e tal, e etc. Ok? Então, assim, temos problema de oferta, né, mesmo que pontual aí, da parte de petróleo. Temos os estímulos da China que podem ser anunciados aí com mais detalhes nos próximos dias, e isso impactou também o preço do petróleo. Então, se a gente olhar aqui, nós temos um cenário de commodities positivas, ok? Pronto. Bom, vamos agora para a Europa. Na Europa, pessoal, as bolsas hoje de manhã estavam no negativo, tá? Por causa dos PMIs que saíram por lá. Então, saíram PMIs na Alemanha, no Reino Unido e na zona do euro, e todos eles, todos, de serviço industrial, todos eles vieram pior do que o esperado, tá? E isso assustou o mercado no sentido em que traz a lanterninha ali, a preocupação em relação a uma possível recessão. Já que, e assim, boa parte deles, inclusive abaixo de 50, que mostra contração econômica. Efeitos da política monetária contracionista do Banco Central Europeu. Mas, de qualquer forma, isso momentaneamente deixou as bolsas da Europa no negativo. Acontece que, na abertura do mercado americano, como o mercado americano hoje, ele acabou seguindo uma linha positiva, né, numa semana pré, vários balanços, numa semana pré, decisão de política monetária que vai ser na quarta-feira nos Estados Unidos e pré, inflação que vai ser na sexta-feira, os mercados se acalmaram, fecharam aí levemente em alta. Então, de um modo geral, tivemos o cenário da Europa no positivo. Ok? Bom, vamos agora para as... que bom que eu mostrei o dólar para vocês aqui, porque ele tem essa virada nesse horário, nessa página, tá? Mas, de qualquer forma, eu guardei o print para vocês aqui para a gente ver depois os números, caso alguém queira, né? Ou então é só voltar ao vídeo também. Bom, vamos falar agora dos Estados Unidos, pessoal. Bolsas nos Estados Unidos, Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000 e o S&P fecham o dia no positivo. Por lá também tivemos PMI de serviços e o PMI industrial, eles vieram melhor do que o esperado e melhor do que o último dado. O PMI industrial ainda veio abaixo de 50, o de serviço acima de 50, mostrando expansão econômica. Mas ainda assim uma expansão menor do que o mercado previa, o que é bom, afinal de contas a inflação enraizada, pegajosa por lá também é na parte de serviços. Então, se você tem os serviços crescendo, mas crescendo menos, bom sinal. Ok? Então, os PMIs, eles trouxeram alguma volatilidade para os mercados, mas de qualquer forma não negativaram as bolsas americanas e elas fecharam levemente positivas. Lembrando que tem muita coisa para acontecer ao longo da semana aí
nos Estados Unidos, que pode impactar nessas cotações, mas hoje as bolsas estão calmas, aguardando aí os drives ao longo da semana, ok? Bom, vindo aqui agora para o Brasil, pessoal, vamos lá. Nossa bolsa, ela fecha com quase 1% de alta. Finalmente, o nosso Ibov, que eu também explico na aula de amanhã sobre isso. Finalmente, o nosso Ibov, ele fecha com acima do 120 e aparentemente está se mantendo por lá, tá? E eu gastei mais tempo falando de commodities para vocês porque o fato que pegou hoje foi esse. Nós temos um cenário de commodities bem positivas no dia de hoje. Minério, petróleo, agrícolas, tá? E isto corrobora para a alta da nossa bolsa. Nós somos um país exportador de commodities e nós temos nossa bolsa commodities de peso importante. Então, por exemplo, Vale, Petrobras, né? Dentre outras aí que estão ao longo da listinha do Ibov aí, certo? Isso fez com que a nossa bolsa fechasse no positivo. E o nosso dólar, obviamente, também surfou essa onda de commodities positivas e ficou no negativo. Bem como os pares emergentes do mundo inteiro, que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Ok, pessoal? Bom, vale destacar, minha gente, que essa semana tem balanço da Vale. Eu não comentei com vocês ontem na agenda econômica, eu acho que eu não escrevi lá, mas só para reforçar que vai ser na quinta-feira o balanço da Vale, tá? Mas o que eu quero destacar aqui é a positividade, inclusive, da Petro. Olha um cenário de commodities positivas, o que é capaz de fazer. A Petrobras, minha gente, tá com alguns rumores nela, tá? Primeiro que o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petro, ele pode ser substituído. Há rumores de que o presidente Lula não está satisfeito com o trabalho do Jean Paul Prats, no sentido de que ele está tendo muito atrito com o ministro de Minas e Energia, com o ministro da Casa Civil, e esses atritos não são bons, e há rumores agora de que ele vai ser trocado. Isso não é bom para a cotação de um papel. Além disto, hoje, o preço do petróleo praticado pela Petrobras está defasado do preço mundial em 20%. É muita coisa. O que isso significa? Significa que a Petrobras está vendendo petróleo mais barato forçadamente e assumindo este prejuízo por interferência política, né? Basicamente. Então, isso também não é bom para o papel da Petro, né? Para a cotação da Petro, para a Petrobras como empresa. Para a inflação isso é ótimo, mas para a Petrobras como empresa isso não é bom. Então temos rumores em relação ao presidente da Petro, defasagem de 20% aí, né, no preço do petróleo, e ainda assim a Petrobras fechou em alta hoje por causa da positividade do petróleo internacional. Ok? Então tivemos hoje um cenário de bolsa brasileira positiva, dólar contra o real negativo, tá? E até o resumão de amanhã. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.